A gente vai bater um papo sobre cultura aqui no Bom para Todos, sobre teatro, circo e documentário. Pois é Guarani Histórias do Circo dos Pretos, que traz a trajetória de um circo-teatro entre 1948 e 1958. E é muito legal que essa história mescla gerações de mulheres de uma família. É a acrobata Daisy, que busca o reencontro com a mãe, a palhaço Chamego, enquanto narra todas essas vivências para a própria filha, que é a Mariana, neta dessa palhaça, diretora do filme, e com quem a gente conversa agora. Olá, Mariana, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bom? Oi, Thalita. Que coisa boa poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa história, desse projeto, né? Esse caminho aí bonito da história da minha família, que eu tenho muito orgulho de partilhar. A gente agradece demais a sua participação, Mariana. E conta pra gente, então. É uma história que você deve ter ouvido durante toda a sua vida, né? Histórias da sua avó, da sua mãe, que agora, nesse momento, você resolve transformar nesse documentário. Sim, na verdade esse projeto ele é derivado de dois outros projetos anteriores, né? Como você disse, eu cresci ouvindo as histórias da minha avó, né? Minha avó que viveu 98 anos, né? A avó Elisa, e enfim, ela nasceu no circo do meu bisavô João Alves, né? Dono do grande circo Teatro Guarani. Isso no início do século XX, né? Então, a gente, para esse projeto novo, a gente faz esse recorte desse período de 48 a 58, mas o circo do meu bisavô existiu por quase 60 anos, né? E ele, um homem preto, que 13 anos depois da abolição já era um grande dono de circo, né? E minha avó, né, como eu disse, cresci escutando essas histórias da avó, que viveu essa época áurea, né, que era muito encantada com esse circo que rodava o Brasil inteiro, né, e que chegava, levava suas estruturas num vagão de trem fretado, né? E cresci com essas histórias do macaco pescador que cuidava da minha avó, um macaco chimpanzé, né? E aqui, né, a gente está vendo cena do trailer do novo projeto, Guarani. Minha avó, não vou resistir. Minha avó Elisa, meu amor, minha fonte de inspiração de vida. E a gente... Inclusive, o documentário traz um certo conflito entre a sua mãe e a sua avó, né? Porque a sua avó parece que adorava ser a palhaça, mas tinha uma questão ali com a sua mãe que não gostava tanto assim do circo e de viver dessa maneira. Sim, porque a minha mãe, diferente da minha avó que viveu essa época áurea do circo da minha família, a minha mãe viveu uma época de decadência do circo, né? Justamente esse período que a gente vai retratar agora na série, né? Que é de 48 a 58. Esse período que o circo para de itinerar, se fixa na cidade de São Paulo e circula pelas periferias, pelos bairros de periferia, que eram outros bairros, que eram outras periferias, porque a cidade também modificou, né? Isso para mim foi uma grande descoberta, né? Claro que meus pais, que são parceiros meus desse trabalho, já sabiam, porque viveram isso, mas para mim foi maravilhoso perceber como a cidade se transformou, como a cidade é viva, cresce, modifica, né? E o que era periferia hoje é centro, né? Então, ter um pouco essa noção que não tinha, né? Então, é muito... E, retomando o que você me perguntou, como eu disse que minha mãe, diferente da minha avó que tinha lembranças positivas, a minha mãe tinha lembranças desse período que foi um período de muita dificuldade do circo, né? Eles passaram muitas necessidades, foi um período bem complicado. E ela também não gostava do palhaço. Serena, minha afilhada, viu? Que apareceu agora. Não resisto, não resisto. E a minha mãe, quando pequena, para ela, o palhaço que minha avó representava, o chamego, né? Minha avó, que é uma pioneira da palhaçaria feminina no Brasil, né? Uma das primeiras mulheres a fazer o palhaço, né? Um palhaço homem, porque naquela época não existia a figura da mulher palhaça, né? Hoje em dia a gente tem um movimento forte de palhaçaria feminina no Brasil, muito alinhado com esse contexto que a gente vive, né? Essa nova onda de movimento feminista e tal, mas naquela época não, naquela época para ser palhaço tinha que ser homem, e o palhaço, a figura do palhaço é palhaço masculino, né? Uma figura masculina, tanto que minha avó fazia o chamego, né? E essa figura para minha mãe era uma outra pessoa da família. Então, minha mãe dizia, na minha família tinha meu pai, meu irmão, minha tia, minha mãe e o chamego. Então, o chamego para ela era uma outra pessoa que ela não gostava. Porque ela dizia que ela dizia assim, o chamego tirava minha mãe de mim. que é justamente o mote desse novo trabalho.
né? Quando a gente, essa pesquisa que a gente vem fazendo, né, eu e meus pais, sobre a história da nossa família, né, materna, da nossa família circense, ela já vem já há quase 12 anos, né? Esse trabalho é um trabalho de pesquisa que já vem há algum tempo, que surge com um primeiro trabalho, que é o Minha Avó Era Palhaço, um documentário que foi lançado em 2016, que a gente conta a trajetória da minha avó, né? Quando a gente percebe, né, que a importância de documentar essa história, né, do circo brasileiro, a gente percebe que como a gente é carente desses registros audiovisuais do Brasil, né, do circo brasileiro, quero dizer, né, como a gente é carente dessa memória audiovisual do circo brasileiro, e também o fato de serem artistas pretos, né, que a gente pouco ou nada sabe, né, então a gente faz esse primeiro trabalho, o Minha Avó Era Palhaço. Aí ele desdobra numa pesquisa grande, que a gente ganha um edital Rumos, Itaú Rumos para fazer. É uma pesquisa grande sobre a história do meu bisavô João Alves, né? Essa história, né, que eu apontei aqui um pouquinho, que acaba virando um livro de 350 páginas, que a gente tem muito orgulho e muito em breve a gente vai publicar. Né? Então, uma história de um artista preto circense que pouco ou nada se sabia, né? Documentada, registrada, com artigos, né? com registros históricos de jornais. Né? Então, a gente faz esse trabalho bonito que está no forninho aí para ser publicado. Né? E muito em breve a gente vai ter um documentário sobre essa história. E agora a gente chega com esse projeto novo, o Guarani Histórias do Circo dos Pretos, né, que a gente pôde realizar ainda que nesse contexto da pandemia. Projeto que a gente ganha um edital também, o primeiro edital de apoio à cultura negra da cidade de São Paulo, e a gente faz justamente esse recorte também por trazer essa questão da cidade, né? E aí, enfim, um projeto que dura um ano, né? Vai ser lançado agora, quase um ano entre pesquisa, produção, gravação. E, como eu te disse, o norte, né? Porque eu tenho um namoro aí com a ficção, minha formação é em cinema, apesar de ser filhas de pai e mãe jornalistas, né? Que sempre, que é a discussão que eu tenho sempre com meu pai, que ele fala assim, filha, a realidade é muito mais surpreendente. Mas eu tenho esse namoro com a ficção, né? Então, ele tem essa costura, esse trabalho, né? E o que norteia essa costura é justamente, né? Aí minha afilhada de novo, Serena Odara, meu amor, o que norteia é justamente o filme dialoga aí com essas memórias de infância da minha mãe e com esse caminho dela de ressignificar essas memórias e fazer as pazes com o chamego, né? Que história bonita e que bacana poder compartilhar essa história da sua família, que você possa compartilhar com a gente, viu? Parabéns pelo trabalho. Deixa eu falar para o pessoal, então, olha, sobre como acompanhar o documentário. Ele vai ser exibido hoje, às 6 horas da tarde, no Facebook e no YouTube. Ó, o Facebook já está aqui, facebook.com/Centro de Memória do Circo SP. O endereço está aqui embaixo para que vocês anotem. E tem o endereço do YouTube também. Coloca para gente, Gui. Que é o youtube.com/, peraí que já vai entrar aqui também, Memória do Circo. youtube.com/Memória do Circo. Enfim, dá para você assistir tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube às 6 horas da tarde. E no Facebook tem informações porque rolarão outras sessões de capítulos, né? Então o documentário vai ter capítulos e daí vocês podem acompanhar também os capítulos mais para frente. Todos convidados, né, Mariana? Super convidados, né? Ela é uma série documental, né? Como você disse, em 4 episódios, são 4 episódios de 20 minutos e vai ter também essa versão completa. A gente está aqui, né? A gente diz que essa semana, esses próximos 15 dias, vão ser o Festival do Circo Teatro Guarani no Centro de Memória do Circo, né? Então são 8 exibições, 4 delas dessa versão completa e 4 delas dos episódios seguidos de bate-papo com a equipe realizadora, nós, eu e meus pais, e também convidados que foram entrevistados e que fizeram parte do documentário com a gente. As exibições começam hoje, na estreia, né, dessa versão completa do Guarani Histórias do Circo dos Pretos, às 6 da tarde, e nos próximos 15 dias, sempre às segundas, quartas e sextas, a gente vai ter exibição sempre no Centro de Memória do Circo, que é nosso parceiro na realização desse trabalho e de todos os trabalhos que a gente vem fazendo de pesquisa da história da nossa família circense.